Assim está a glória a Deus, aleluia. Amém? Diga assim, hoje terei uma bênção. Fala com convicção, hoje terei uma bênção. Diga ao teu próximo, você hoje terá uma bênção. Não, me fala bem, você hoje terá uma bênção. Amém? Uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém? Uma bênção estar aqui nesta noite. Eu penso que depois de você ouvir essa palavra essa noite, vais querer convidar aquele irmão que, ou aquele teu amigo ou colega que já quer desistir da vida, aqueles também que estão na ponta para largarem tudo, abandonarem a família, mas o Senhor tem algo para dizer. Amém, amados? Vamos ler então, abrir nossa Bíblia, pega a sua Bíblia já, no livro de Salmos 11, que é o novo texto áureo, Salmos 11, versículo 2 a 3. Salmos 11, versículo 12, versículo 2 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Palavra do Senhor. Amém. Vamos ainda abrir o livro de Jó. Jó. Procura o livro de Jó. Está antes dos Salmos. É um livro antes do Salmo apenas. Mas no Salmo, volta só atrás. Jó, capítulo 33. Versículo 14. Acompanhe a leitura, amado. Vamos ler um pouquinho para você entender a mensagem. Quando nós começamos a falar, não vamos abrir mais, vamos só falar. Amém, amado? Amém. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Vamos abrir mais um livro. Daniel. Nós no domingo falamos de Daniel. Dissemos que Daniel era a nossa mensagem de quarta-feira. Então vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 4. É uma leitura longa. Vamos apenas fazer a leitura das partes mais importantes. Daniel capítulo 4. No versículo 4 também. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça que me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos,
os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há um espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Vamos pular para o versículo 10. E eram assim as visões na minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada, e os seus ramos e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, da minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai os seus frutos. Afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves do seu ramo. Mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Palavra do Senhor. Amém. Vamos pular para o versículo 20. Mas antes, versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito, esteve assustado. Quase uma hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu e disse: Senhor meu, o sonho seria contra quem tem ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade do mar. Vamos pular para o versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes, e a árvore do teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina, Porquanto o rei aceita o meu conselho e desfaz os pecados pela justiça, as tuas iniquidades, usando misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Palavra do Senhor. Amém. Pai, a tua palavra diz, e quando ela diz, não volta para ti vazia, mas antes faz aquilo que te apraz e prospera por aquilo que o Senhor enviou. Senhor, nesta noite, fala conosco através da tua palavra. Está aqui alguém, Pai, que precisa da tua orientação. Está aqui alguém, Pai, que precisa de saber o que tu pensas para a sua vida. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas em nome de Jesus. Estamos sempre obrigados. Amém, amados? Leitura longa, não é? Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Empreste-me os teus ouvidos, amados. Nós temos uma palavra muito forte esta noite. No domingo nós demos o início à nossa programação e nós estamos a falar de
quando os fundamentos se abalam, que poderá falar, não é isso, esse é um tema diferente, é quando os fundamentos se abalam, essa é a restauração, não é esse tema. Quando o fundamento se abala, que poderá fazer o justo, amém, amado? E nós definimos os fundamentos, estamos a falar de alicerce, e dissemos que se nós queremos construir uma outra casa, ou queremos acertar, por exemplo, queremos acertar os fundamentos aqui da igreja, nós temos que partir essas paredes para fazer um novo fundamento. Demos esse exemplo. Então, dissemos também que o autor da Bíblia está a fazer uma metáfora com os fundamentos, com os alicerces dessa vida. Também dissemos que quando os fundamentos se abalam, os olhos do Senhor estão somente sobre uma pessoa, sobre o justo. Amém, amado? Amém, amado? Quando os fundamentos se abalam. Dissemos também que os olhos do Senhor estão sobre o justo por causa de duas coisas no domingo. Primeiro é que o justo teme a Deus. E como ele teme a Deus, então os seus olhos estão lá. E nessa noite eu queria dizer uma coisa, amado. Se você teme a Deus, então os olhos do Senhor estão sobre ti, amado. Amém. Aleluia. Amém. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. E dissemos também que a segunda coisa que faz com que os olhos do Senhor estejam sobre o justo, porque Deus deu poder ao justo. Quando existe algum problema, alguma situação na tua casa, na tua vida, nos teus projetos, na igreja, em qualquer instituição, Deus não olha qualquer pessoa, amado. Deus procura o justo. O que é que o justo vai falar? E como muitos de nós sabem que não são justos diante de Deus, quando tem uma situação ficam assustados e vão à procura de orações. Amado, se você é um justo, você tem uma palavra para falar. Desde justo não é aquela pessoa que não tem pecado, amado. Justo é aquela pessoa que todos os dias busca a perfeição. Tem falha, mas todos os dias faz o quê? Busca a perfeição. Falamos de Abraão. Falamos que os fundamentos de Sodoma e Gomorra estavam mexidos. E nós lemos, vimos que Deus foi falar com um justo. Foi falar com Abraão. Disse: Abraão, eu quero destruir Sodoma e Gomorra, porque eu vi que os fundamentos ali estão abalados. Há um clamor que está a subir. E nós vimos como é que Deus começou a ouvir a oração de Abraão. Abraão começou a perguntar a Deus: Deus, se naquela cidade você encontrar 50 justos, será que você vai destruir a cidade por causa de 50 justos? Deus disse: não, se eu encontrar lá 50 justos, eu não vou destruir a cidade. E Abraão insistiu: se você encontrar 45 justos, se você encontrar 30 justos, se você encontrar 20 justos, até que Abraão chegou: se você encontrar 10 justos. Deus disse: se eu encontrar naquela cidade 10 justos, eu não vou destruir a cidade por causa dos 10 justos. Quero dizer o seguinte, amado: queira nos teus interesses tenha mais justos do que injustos. Está entendendo, amado? Eu não sei quais são os teus interesses, mas se os teus interesses estiverem rodeados de pessoas malfeitoras, você vai ser destruído. Amém. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que Deus naquela cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, somente encontrou um justo. Que era quem? Que era quem? Ló. Nem a mulher de Ló era justa. Por isso é que ela foi destruída lá com a cidade. E se nós lemos a palavra, o escritor vai dizer assim: quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou da oração de Abraão. Vê só, Deus não se lembrou da oração de Ló, mas se lembrou da oração de...
e poupou Ló por causa de quem? Deixa eu dizer, amado, a tua oração pode poupar a tua família. Amém. Aleluia. Ande reto na presença do Senhor. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. A tua oração pode salvar a tua casa. Havia um justo na casa de Jacó. Quando veio fome na terra, Deus preparou apenas um justo, que era José. Os irmãos de José eram todos ímpios, tanto mais que mataram José, venderam José. Depois veio a fome, e quando veio a fome, veio em toda a cidade, mas Deus ouviu alguém que queria a sua família de volta, que era José. Amém, amado? Mas hoje queremos falar de algo tremendo. Eu quero que você prepare o teu coração, porque é algo tremendo, algo que nós todos os dias ignoramos, e eu vou te dizer por que você não pode ignorar o que nós vamos falar. Vamos falar do fundamento dos sonhos e das visões. Escuta uma coisa, amado. Se você não sonha, você é uma morta-viva ou um morto-vivo. Sabe disso? Sonhos e visões são a linguagem do Senhor. Sonhos e visões. Se você está pensando que você vai orar, e o anjo vai descer do céu, vai te falar assim: fulano Y, eu ouvi a tua oração. Não, amado. Deus vai te falar através da sua palavra, e através de sonho, e através de visões. Prova disso, na Bíblia toda, você vai ver que Deus, para chamar a atenção em alguém, eu vou dar provas. Se você encontrar na Bíblia, que a Bíblia está dizendo assim: e visitou Deus à noite, e de madrugada visitou Deus, aquilo é sonho, amado. Sabe quando Jesus acabou de ser morto, quando era um bebezinho, quando o rei Herodes ficou furioso,